Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda, Caminho Jaruanda. Hoje navegarei um pouco pelo Dia de Finados, mundo afora, ou Dia dos Mortos, mundo afora, para que nós possamos comparar a filosofia e o pensamento de alguns povos em relação à morte. No Egito, por exemplo, segundo o sistema de crenças egípcio, consistia que a morte era um processo da alma que se desprendia do corpo. E com isso, eles acreditavam que o corpo deveria ser preservado até que a alma fosse julgada. E, após o ser ter desencarnado, ter morrido, a alma dele seria levada pelo Anubis, lá para o templo de Osíris, que consistia em um tribunal de 42 divindades, para que julgue e fosse julgar a alma dos mortos. E para que essa alma tivesse sucesso e fosse para o paraíso, eles pesavam o coração dessa alma. E o coração, na balança de Osíris, não podia passar um peso maior que de uma pena. Pelo coração, eles a avaliavam e avaliam até hoje, nessas crendices deles, suas emoções, seu modo de vida que você for conduzido aqui na Terra, como você viveu aqui na Terra. Aonde estiver o seu tesouro, é aí que estará o seu coração. Esse é o sistema de crenças do Egito. E na Índia, um pouco diferente. Na Índia, a pegada é outra. Na Índia, a religião ensina que o corpo é formado por 5 elementos: fogo, água, terra, ar e éter. Quando o elemento fogo na nossa vida se apaga, é aí que a vida se encerra. E pela crença deles, eles enrolam o corpo em uma seda, em um tipo de pano, não botam em um caixão, botam em madeiras e levam o corpo até o rio Ganges e o cremam. É uma tradição lá da Índia cremar o corpo no rio Ganges. O porquê? Porque o guardião do fogo, Deus do fogo, seria consumido por ele e assim não conseguiria reunir a alma desse corpo que se cessou e levar ela a seu desígnio. Seria levada pelo Deus do fogo. Por isso, a tradição lá na Índia é comum vermos crianças, homens e mulheres serem cremados, porque o elemento do fogo cessou e eles estão devolvendo para o Deus do fogo o elemento que faltou na terra, para que fosse conduzido para a sua ancestralidade. E no Japão, eles celebram o Dia de Finados bem diferente. Eles vão no cemitério, limpam perto da onde foi enterrado, seus parentes, levam frutas, comidas, levam alguns pertences no qual a pessoa gostava em vida, que eles entendem que nesse Dia de Finados eles recebem a visita dos mortos aqui na Terra. E após fazer essas oferendas, eles retornam para casa, acendem uma fogueira na frente da casa, para que as almas dos mortos não se percam no meio do caminho e sejam tragas à casa. E antes de cessar a meia-noite, eles têm a tradição da famosa lanterna vermelha. Eles acendem um monte de lanterna vermelha, vai crescendo aquelas lanternas vermelhas por todo o Oriente, naquelas tradições. Na China também tem isso. Essa tradição do Japão é uma tradição budista, na religião budista. E nos templos budistas, mundo afora, celebram da mesma forma o Dia de Finados. E eles acendem
as lanternas vermelhas e fica a coisa mais maravilhosa nesse planeta. Porque eles acendem a lanterna vermelha para que, após passar o dia com os encarnados aqui na Terra, as almas sejam conduzidas de novamente ao paraíso, às suas ancestralidades. É bem bonita a filosofia, mas o porquê eu falo desses países em comum, né? Egito, China, Índia, Japão. Temos mais um interessante no México, a Santa Morte. A Santa Morte é como se fosse um carnaval para eles. Tem bandas, tem barraquinha de cachorro-quente, comidas típicas, bastante taco. Parece um carnaval na rua, eles celebrando a Santa Morte. É como se fosse uma forma, entre aspas, também de protesto, de nos atentarmos em como nós estamos vivendo nossa vida hoje. Um protesto, um Dia dos Mortos, para chamar a atenção da nossa vida hoje, como estamos vivendo. Está tudo bem? E eles têm a seguinte frase, eles falam que falar sobre a morte é, na verdade, falar sobre a vida. Então, não devemos nos atentar muito pós-morte. Devemos, sim, nos atentarmos em vida, aqui e agora, como nós estamos levando a nossa vida. É bem interessante o Festival da Santa Morte, que é muito famoso no México, por levar esse nome, Santa Morte, Santa. Eles puxam pelo lado católico, e a Igreja Católica os condena por isso, porque não interpreta que não é legal essa festa, já que o nome associado foi uma igreja lá dada por Roma, por devoto às pessoas que foram importantes aqui na Terra, né? São Francisco, Santo Agostinho, Santa Maria, enfim, as santas. Então eles não curtem muito. Eles desaconselham, desapropriam e reprovam esse tipo de festa em nome de uma santa. Enfim, essa tradição do México é uma tradição que envolve um pouco culto católico e um pouco culto maia, que celebravam também dessa forma, mas com alguns outros rituais de oferendas humanas, etc., que aqui não é o caso de falar hoje. Mas, Bruno, por que você pegou o Dia de Finados mundo afora? Porque se você for hoje falar com Preto Velho, Caboclo, Exu, outras entidades na Umbanda sobre a morte, vocês vão ter, num contexto geral, o mesmo conceito de todos esses povos que eu falei aqui agora, porém de uma forma mais apurada, porque a ciência evoluiu, o planeta evoluiu, e veio Dante Alighieri lá atrás navegar, né, através dos umbrais da vida, purgatório, depois ascender para o paraíso. Logo a seguir temos aí muito famoso André Luiz, navegar nos umbrais da vida, depois as colônias espirituais, Kardec, Zélio de Moraes, e fomos aprimorando, nós humanos, tá? Aprimorando o conceito da morte, da vida após a morte e todos os processos, que no fundo é o mesmo. Não devemos celebrar a morte, claro, com festa, risos, não. Mas devemos, sim, sentir saudade e não o apego, praticar o desapego, que o que faz nós reencarnarmos muito tempo aqui na Terra é exatamente o apego a tudo. Quanto nós mais formos desapegados às coisas, isso leva tempo, eu sei, mais nós seremos libertados de alguns processos reencarnatórios que nos fazem nos prendermos aqui. E é claro, desplugar um parente do outro, um filho do outro de uma hora para outra, isso não é legal, isso bate dor, saudade, sim, mas vamos ver pelo outro lado, que é uma dimensão tão bonita desse outro lado, que nós não nos damos conta. Então vamos deixar o outro viver e gozar da vida espiritual e nós sentirmos sim saudades, orarmos, mas sem o apego. Vamos desapegar. E tem uma frase de Chico Xavier que fala que escapamos da morte quantas vezes forem necessárias,
mas da vida nunca. Porque na verdade não existe morte, só existe vida. Vida desse lado e vida do outro lado. Então vamos viver essa vida e depois vamos viver outras vidas, a vida infinita. Hoje escolhi um poema de Santo Agostinho para finalizarmos este bate-papo. Por que eu escolhi Santo Agostinho em especial? Porque se vocês se lembram da história do Zélio de Moraes, ele era apenas o consulente, que foi até pedir ajuda, que ele estava com um processo, de esquisito, ora falava como criança, ora como velho, e não estava entendendo muito isso. Ele foi até uma casa espírita, na Federação Espírita em Niterói, pedir um auxílio, uma ajuda. E ele, sentado lá como consulente, o presidente da Federação Espírita na época convidou para sentar-se à mesa. Mas antes disso, teve um processo. Quem pediu, o Zélio de Moraes, quem pediu ao presidente da FEB na época para o Zélio de Moraes sentar-se à mesa foi nada mais nada menos que Santo Agostinho, que encostou no presidente da FEB e falou: chame esse menino. Teremos boas novas, novos rumos, novos caminhos para ele. E terminarei esse bate-papo de hoje com um poema de Santo Agostinho falando que a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. E eu estou vivendo no mundo do Criador. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você aí que ficou, siga em frente. A vida continua linda e bela como sempre foi, dos dois lados. Santo Agostinho. Que nós possamos ter essa concepção de vida após a morte, que é linda e bela como sempre foi em todos os caminhos, em todos os trajetos em direção ao nosso Criador. Que assim seja e assim sempre será. Fique com Deus e até a próxima.